bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Cobra Gato. E já quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês. Todos os sábados aqui na TV Capital, a partir das 13 horas, canal 9.1 e também no nosso canal do YouTube. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, já pega o link do nosso podcast, já manda no grupo da família, do trabalho, dos amigos, do rolê de sexta-feira, porque eu tenho certeza que essa palavra vai entrar no seu coração. Um testemunho abençoado direto do coração de Deus para as nossas vidas. E para mim, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem com a gente mais um sábado aqui no Papo Cobra Gato. E no programa de hoje estamos recebendo uma mulher maravilhosa, uma levita, uma cantora do Senhor, Sâmara Polini. Que prazer receber aqui você no nosso cantinho, na nossa casa. Eu é que te agradeço, Isabela. É um prazer estar aqui para poder falar, né? Para poder falar daquilo que o Senhor realiza na nossa vida, para poder falar do testemunho de tudo aquilo que Jesus fez. Glória a Deus! Eu estou muito, muito animada para conhecer um pouquinho mais de você, para saber aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração e aquilo que Ele quer que você compartilhe com a gente. Amém. Mas antes, aqui no programa já é de praxe, vocês já sabem qual momento que é esse, né? Todo convidado meu recebe uma canequinha recheada de muito amor, muitos chocolates. E eu juro que não engorda, tá? Meu amor, é um Muito prazer ter você com a obrigada, gente. Estou muito, muito feliz e empolgada para tudo que vai acontecer aqui hoje. Amém? Obrigada, amém. E pra gente começar, quem que é a Sâmara Polini? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você já cresceu na igreja? Como que foi toda a sua trajetória? Sim, eu cresci na igreja, só que eu me converti quando eu tinha mais ou menos ali os meus 22, 23 anos. Porque eu ia, sabe quando você vai na igreja com a sua avó, com a sua mãe, você vai porque a sua família vai. E eu, na verdade, conheci a Jesus, entendi o que era servir a Jesus ali por volta dos meus 22, 23 anos. Então, na fase da adolescência, foi uma adolescência muito conturbada, assim. Eu morava com a minha avó, meus pais moravam para fora do país. E eu aprontei muito, coitada da minha avó, assim. Então, foi pura misericórdia do Senhor que hoje eu estou aqui, que não era nem para eu estar aqui. Mas Deus estava sempre ali guardando a minha vida, apesar de a minha avó, por exemplo, não saber das coisas que eu estava fazendo na adolescência, de sair escondido, ir numa cidade pequena e tinha muita coisa errada envolvida. O Senhor mesmo, ele foi me guardando ali naquele ambiente. E chegou um momento em que minha mãe voltou para poder cuidar de mim, porque as coisas chegaram num nível não muito legal para uma adolescente. E a minha mãe voltou para cuidar de mim e nós nos mudamos. Nos mudamos para Várzea Grande. A gente morava no interior daqui do Mato Grosso, nós nos mudamos para Várzea Grande. E a partir daí começou o meu processo de entender de fato o que era servir ao Senhor. Eu sentia um vazio muito grande. E eu lembro, quando eu era adolescente, eu andando assim pelas ruas lá da cidade, lá de Jauru, e sentindo, assim, me sentindo sozinha ali no mundo, sabe? Eu olhava assim para o céu e eu falava, nossa, parece que a minha vida não tem sentido nenhum. Eu me sinto tão sozinha mesmo, como se não tivesse ninguém no mundo olhando por mim e como se a vida não fizesse sentido. E eu sentia essa tristeza muito grande. Aí o que a gente faz quando a gente sente isso? A gente busca alternativas para tentar preencher aquilo ali, né? E era o que eu fazia na minha adolescência. Então, eu me envolvia com pessoas que não conheciam a Cristo e que faziam realmente coisas erradas, que bebiam, entre várias outras coisas. E aí a gente fica tentando preencher aquilo ali, né? Mas a gente sabe, né, que é tudo ilusório, tudo é passageiro, aquilo ali. E aí, quando eu me mudei para Várzea Grande, eu comecei eu era da Assembleia, eu comecei a conhecer ao Senhor. Mas foi um longo processo. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi me ensinando o que é de fato servir a Ele, caminhar com Ele. E foi arrancando, né, os espinhos ali, foi me forjando. E por enquanto é isso. O Senhor foi curando aquelas feridas que ainda estavam curando. abertas. Eu achei muito interessante quando você traz pra gente essa questão
de preencher vazios. E é muito legal porque você já é uma mulher, mas você comunica tanto com os jovens através do seu testemunho, sabe? Amém. Eu já tive também esse momento onde eu achei que, nossa, era muito legal essas coisas fúteis que a gente coloca no lugar de Deus, né? E como que você venceu isso, assim, depois de um tempo conversando com Deus? Ainda quando você tinha intimidade com Deus, você tentou preencher isso de alguma forma? Você achou que ainda não era suficiente? Você ainda tentou buscar alternativas em outros lugares? A gente sempre, é um longo, igual eu falei, é um longo processo. Quando eu comecei esse processo de realmente entender, não é ser crente, não é eu ir na igreja, não é eu congregar e servir em algum departamento. Ser crente não é isso. Eu fui entendendo que ser crente não era isso. Ser cristão é você conhecer a Cristo e deixar ele forjar o caráter dele em você. É você ser realmente um agente do Senhor aqui, do céu aqui na terra, um agente do céu aqui na terra. Manifestar as verdades do reino aqui na terra. Eu fui entendendo isso ao longo do caminho. E aí, nesse processo, nesse meio tempo, Deus fez muita coisa. Chegou um período que eu voltei a morar sozinha. Meus pais voltaram para o exterior e eu voltei a morar sozinha. Ali entre os meus 21, mais ou menos, até os meus 20, até eu casar, que foi mais ou menos ali com 28 anos, eu morava sozinha. E nesse processo, eu tive recaídas no mundo mesmo. Mas eu sempre voltava, sabe, para o Senhor. Eu falava, Deus, isso daqui é passageiro, isso daqui não me preenche, isso daqui me deixa triste, isso aqui vai me causando mais sensação de morte. Teve uma fase que eu fiquei bem depressiva mesmo, que eu não saía de casa ali. Eu lembro que eu saí da Assembleia e fiquei um tempo sem ir igreja nenhuma. Eu fiquei muito, muito, muito mal, muito para baixo. Eu não conversava com ninguém. Tinha dias assim de eu estar em casa e eu nem ouvia o som da minha voz, porque de tão assim mal que eu estava. E quando alguém me ligava e eu atendia e eu falava, eu me assustava assim com o som da minha voz, porque era aquela sensação e aquele sentimento de solidão, aquela sensação de solidão ali me rodeando, que vinha lá desde a adolescência, né? Ainda continuava ali me rodeando e aquela falta de sentido na vida. Então o Senhor foi trabalhando isso, ele me deu uma bolsa, eu ganhei uma bolsa para uma escola chamada Empower, que era uma base missionária que tinha aqui em Cuiabá, que hoje ela infelizmente está fechada. Mas eu ganhei uma bolsa e esse foi o começo do meu processo de cura, para entrar lá dentro dessa escola e ser tratada, ser curada. O Senhor tratou o meu emocional ali dentro, porque vou contar um testemunho, algo que aconteceu. O sentimento de rejeição, ele me perseguia. Sabe quando você começa a fazer uma coisa e você não consegue avançar? Parece que tudo que você começa na sua vida não vai pra frente, Como sabe? se você não fosse digno de receber aquilo, né? Não. E tudo que eu começava ia bem no começo, depois parava. E nessa escola, o Senhor começou a tratar o meu emocional. Teve uma das ministrações que nós tivemos lá dentro em que foi falado, se você teve... se os seus pais tiveram uma tentativa de aborto, ou se te abandonaram quando você era criança, isso pode causar rejeição que vai acabar, que vai te acompanhar esse sentimento pelo restante de sua vida e vai atrapalhar a sua vida adulta. De você conseguir fluir, romper na sua vida adulta. E eu falava, mas eu não tive nada disso, né? Então, o que aconteceu? Passaram-se ali uns 2 dias dessa ministração, eu recebi uma ligação do meu pai, e que ele falou que ele não estava conseguindo dormir durante a noite, porque o Espírito Santo estava incomodando ele, fez ele se lembrar de que quando ele e a minha mãe engravidaram de mim, eles namoravam na época, eles eram bem novinhos, eles tentaram o aborto. Meu pai deu a pílula de aborto para minha mãe, ela tomou ali no ápice ali daquela emoção, e graças a Deus que eles me contaram isso no momento em que eu estava num processo de cura para poder perdoar, de fato, eles, entendeu? Porque se eles tivessem me contado isso
sem eu estar nesse processo de cura, sem eu entender que isso era necessário para me liberar no mundo espiritual mesmo, sabe? Desse aprisionamento, desse sentimento de rejeição, talvez eu teria me sentido ainda mais rejeitada, né? Mas foi algo tão leve, foi algo tão de Deus, que o Senhor me incomodou para que ele me ligasse. Que pai que vai fazer isso? Vai te ligar e vai falar, olha, minha filha, eu tentei te abortar quando você estava no ventre da sua mãe. E a sua mãe, eu dei o remédio para sua mãe tomou, mas eu senti aqui que eu preciso te pedir o perdão por causa disso. O Espírito Santo me incomodou que eu precisava te pedir perdão por causa disso. E aí, o que eu falei para ele? Eu falei, pai, tá tudo em paz, tá perdoado, fique em paz. Isso é o Senhor trabalhando para que algo fosse liberado no mundo espiritual, para que a minha vida e também a sua, né? Porque não acabar não atrapalha só a mim, né? Atrapalha só a minha vida de romper, de fluir, acaba atrapalhando a dele também, porque ele precisava pedir esse perdão também. Eu falei, então fica em paz, porque isso aí é o Espírito Santo trabalhando, porque ele quer que a gente flua, porque ele quer que a gente rompa. E tá tudo em paz, tá tudo perdoado. Perdoei a minha mãe também. Eu de verdade, não senti nada negativo no meu coração naquele momento, porque o Senhor já estava trabalhando, porque foi algo dele. E aí começou o meu processo de cura mesmo. Eu era muito codependente, de precisar sempre ali da aprovação das pessoas. De uma validação, De uma validação. Precisava sempre... se eu ia fazer alguma coisa, eu precisava que alguém me falasse se era para eu fazer ou não. E o Senhor foi tratando a codependência. Então, antes disso, antes de entrar na Empower, eu tinha namorado. Eu era extremamente ciumenta, porque eu era extremamente carente. E aí eu não entendia a minha identidade, o meu valor, quem eu era. E aí acabava que eu colocava esse peso sobre a pessoa que estava comigo, como se a pessoa tivesse obrigação de me validar, de suprir as minhas expectativas, sendo que a gente sabe que não é assim, né? E então o Senhor foi tratando tudo isso em mim e foi tratando a minha identidade como filha. Então teve uma situação que aconteceu lá dentro mesmo, que a gente... foi proposto para a gente fazer uma aliança com o Senhor de pureza, de santidade até o casamento. Quem não tinha mantido a santidade até ali, que a partir dali mantivesse a santidade até o casamento, fizesse essa aliança com o Senhor. E aí foi uma ministração muito poderosa e o Senhor foi ministrando ao nosso coração mesmo o que Ele esperava da gente ali naquele momento, nessa aliança. E eu pedi um sinal para o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor está fazendo essa aliança aqui comigo... Nós, mulheres, que sempre pedimos um sinalzinho. Se o Senhor está fazendo essa aliança aqui comigo, eu gostaria muito de ganhar um anel. Seja de quem fosse. Pode ser qualquer anel. Eu não falei isso para ninguém, né? Isso era entre eu e o Senhor. Mas eu queria muito ganhar um anel como um símbolo, né, dessa aliança. E aí... eu não sabia, mas uma outra colega minha tinha feito esse mesmo pedido. E aí, passou uns dias, essa menina ganhou 2 anéis. Aí eu falei, poxa, Senhora. E o meu nada? Ela ganhou 2 anéis, eu não ganhei nenhum, né? Mas tá bom, passou um mês e nada. Aí, depois de passado um mês, essa moça que ganhou os 2 anéis, ela chegou em mim pra falar... olha, Sami, já tem uns dias que o Senhor tá me incomodando. Na verdade, desde que eu ganhei o 2º anel, Deus me falou que ele não era meu. Só que eu não sabia para quem ele era, mas eu tinha gostado tanto dele que eu não queria dar ele para ninguém. Ela confessou que ela não queria dar ele para ninguém. E aí, desde lá eu tô relutando, ela falando, né? Eu estou relutando para não dar esse anel para ninguém, porque eu gostei muito dele, eu quero ficar com ele, né? Eu pedi uma aliança, um sinal dessa aliança e Deus me deu 2. E eu queria ficar, mas Deus estava me incomodando, falando, um não é seu. Até que eu decidi obedecer e perguntei pro Senhor para quem que era para eu dar esse anel. E aí ele falou para mim que era para eu dar para você e me deu um versículo para eu te entregar. Eu não me lembro mais qual era o versículo. Mas aí ela me deu o anel, eu lembro que eu chorei tanto, porque na minha cabeça, tipo, olha o sentimento de rejeição, né? Querendo, porque o Senhor nos cura, mas não quer dizer que aquilo ali não vai vir como uma tentação pra gente. Falei, poxa, o Senhor não fez a aliança comigo. Aí, ela me deu o anel, mas eu chorei e agradeci ao Senhor. E aí eu usei aquele anel até o dia do meu casamento. Sério? Aliança, até o dia do meu casamento. Então, assim, o Senhor...
nesse processo, eu fiz terapia lá dentro com uma pastora. Então, o Senhor foi me tratando. Foi tratando as rejeições, foi tratando a codependência, foi tratando a carência. Foi tratando ali mesmo para que eu estivesse pronta para receber o meu marido, né? Porque senão se a gente não tá pronta, a gente estraga os relacionamentos que a gente entra. Eu falei isso essa semana pra minha terapeuta, você acredita? Meu Deus. É muito real isso. E uma frase que eu sempre carrego comigo é: as feridas que a gente não cura, a gente acaba ferindo outras pessoas. Derramando, né? Sobre as outras pessoas. É isso mesmo. Não só sobre, né, o relacionamento amoroso, mas sobre os amigos também. Porque eu era aquela pessoa, assim, que se os meus amigos saíssem e não me chamassem, ai, não me chamou, não sei o que, eu era super chata mesmo, Eles não sabe? me amam mais. Eu era super chata, assim, sabe? Tipo, porque eu era extremamente carente e insegura, que eu achava que se eles não me chamassem era porque eles não me amavam, não gostavam de mim, não me queriam por perto. Mas não é sobre isso, a gente sabe que não é sobre isso. Tem momentos que você vai estar com aquela pessoa, tem momentos que você vai estar com as outras pessoas e tá tudo bem, né? Ok, sabe? E é isso, é isso. E o Senhor tem tratado essas feridas suas até hoje? Você ainda tem algumas recaídas, algumas vezes assim, de se achar insuficiente, alguma coisa assim? Porque, igual você falou, por que eu tô tocando nesse assunto, Sâmara? Porque, assim, muitas pessoas, assim como eu, também têm muitas feridas que estão sendo tratadas, mas que por mais que a gente ache que elas já estão, assim, 100%, vez ou outra elas querem voltar a sangrar. Existe algo que você buscou depois em Deus, de um tempo em que você foi realmente, assim, se rendendo a ponto delas nunca mais voltarem, nunca mais aparecer nenhuma brechinha? Olha, se alguém chegou nesse lugar, por favor, entre em contato. Entre em contato, nos avisa. Manda aqui nos comentários. Porque, Isa, assim, a gente tá num processo. Um constante fala, né, processo, que é um processo de santificação. É um processo. E assim como o processo de santificação, o nosso emocional também tá nesse processo. Tem coisa que a gente já não é mais preso. Mas que não quer dizer que, de vez em quando, os pensamentos, as setas, né? Elas não vão vir. As sugestões, elas não vão vir. Mas como que a gente vence isso? Com a palavra. Tava conversando com a minha amiga, com a Linda, aqui antes de entrar aqui. Que a gente vence... Ela enfatizando comigo. Que vence os pensamentos negativos, que são contrários, né? À vontade do Senhor, com a palavra. Então, vem sim. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente não... preenche mais esses espaços ou esses vazios com as coisas do mundo, mas às vezes a gente preenche com coisas que são lícitas. Por exemplo, vou te dar um exemplo que o Senhor tem tratado no meu coração recentemente. A comida. Nossa, é muito... A gente acha que não, Fala, mas... Deus. Fala, Deus, é mistério, é mistério. Mas, assim, às vezes a gente se entrega ali pra comida de forma negativa, come nossas emoções, né? Às vezes a gente não tá bem, o que a gente vai fazer? Vai lá e vai comer além da conta. Vai comer alguma coisa que a gente sabe que não era pra gente estar comendo. Por exemplo, o leite me faz mal, mas às vezes, quando eu não estou bem, eu quero muito comer alguma coisa com leite, um chocolate, um bolo. Eu quero muito comer, porque eu não tô bem e aquilo ali vai me fazer eu me sentir melhor. Mas eu tô colocando aquilo ali no lugar do Senhor, porque não é a comida que vai me fazer eu me sentir melhor. É eu ir buscar no Senhor, você tá entendendo? E Deus tem me falado muito forte isso ultimamente. Tudo parece, sabe quando o Senhor quer falar com você e aí tudo ao seu redor coopera? Eu abro o YouTube, vem lá um recomendado, eu vou abrir, em algum trecho a pessoa vai falar sobre isso, vai falar sobre comida, vai falar sobre isso. Vou conversar com alguém vai falar sobre isso. Então, eu peguei e falei, não, tem que me atentar aqui. Eu acho que eu estou tendo uma relação errada com a comida. E aí, no que eu fui orar e entender, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento. Você está colocando a comida no meu lugar. Porque você devia estar buscando a mim. E aí, o que acontece? A gente começa a ter uma alimentação toda errada, a gente não cuida da nossa saúde. Aí, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não está cuidando do templo, do Espírito Santo. E aí, como que você quer viver o seu chamado de forma saudável?
Como você quer ter saúde para viver o seu chamado, se você não tá cuidando da sua alimentação, você tá entendendo? E aí o Senhor foi me instruindo. Eu gosto muito de anotar, então eu vou anotando as coisas que ele vai me falando, preciso melhorar isso, preciso fazer isso, eu vou colocando tudo ali no meu caderninho, as coisas que ele vai falando, e eu senti muito isso, sabe? Muito que eu estava colocando a comida num lugar que era do Senhor. Cara, você entrou num assunto que eu sou, assim, apaixonada e eu sempre falo sobre isso, Samara. O Lucas aqui tá de prova. Eu sempre falo, como que você quer cumprir o seu chamado se você não faz um exercício físico? Não tem Você, ministra de louvor, como você vai ministrar 40 minutos no altar se você não consegue, não tem resistência? Exatamente. E outra coisa que eu vejo muito que a gente negligencia, eu amei que você pontuou sobre a comida. A gente sempre fala de muitos pecados. A gente até citou aqui na semana passada, no podcast que saiu, sobre a pornografia. Mas a gente oculta outros pecados, tipo a gula. Exatamente. Sabe? Exatamente. A gula é um pecado, tá, gente? O Senhor falou algo comigo, né? Se você não consegue ter domínio sobre o que você vai comer, o que você não vai comer, te falta domínio próprio. E domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então, se está te faltando domínio próprio, se você não consegue ter domínio próprio para comida, você vai conseguir ter para outras coisas que você precisa na sua vida? Então, às vezes você está reclamando que você não consegue ter constância na leitura da palavra, que você não consegue ter constância na oração. Então, é falta de domínio próprio, né? Então, se você não está tendo domínio próprio sobre o que você vai se alimentar ou a quantidade que você vai comer. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso disso, eu preciso ter o domínio próprio com a comida, com aquilo que eu vou colocar pra dentro. E aí essa semana eu comecei uma dieta, Oh, Jesus! Na segunda-feira. Eu amo quando isso acontece. É uma reeducação, né? É cuidar mesmo da saúde, porque eu senti o Senhor falando muito forte comigo. Você precisa se cuidar. Cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação. E aí eu comecei na segunda-feira com uma rotina de alimentação mais saudável. Não é que a gente não pode. Eu juro que tem chocolate zero aí. Não é que a gente não pode comer outras coisas, mas a gente tem que ter controle, tudo tem que ter equilíbrio, né? E Sim. eu já tinha passado do ponto do equilíbrio já faz tempo. Então, se às vezes eu acordava, tava com insônia de madrugada e pra eu me sentir melhor, ao invés de eu ir ter um tempo de oração, aproveitar, eu tô acordada de madrugada, vou ter um tempo de oração, o que eu fazia? Ia pra comida. Então, o Senhor chamou muito a minha atenção em relação a isso. E sabe o que é interessante? Que isso também entra num lugar de renúncia, né? Muita gente acha que... Vou entrar mais uma vez no assunto que a gente trouxe semana passada, por exemplo, renunciar a um vício que há muito tempo você carrega. Mas, às vezes, a renúncia é só você deixar de comer aquilo que você não controla, sabe? Aquilo que tem te roubado o tempo com Deus. Exatamente. A gente sempre traz como algo super grandioso, uma renúncia. Meu Deus, deixar os vícios do mundo, deixar de beber, de sair com algumas pessoas, renúncia, enfim. Mas e aquilo que está roubando o seu tempo com Deus? Aquilo que você não consegue ficar sem significa que está ocupando um lugar de ídolo na sua vida, né? Sem mais. Exatamente. Sabe, eu amei a sua colocação, amei a sua colocação. E eu amei como você traz isso de uma forma muito real para você, sabe? Como o Senhor tem ministrado no seu coração. Muito, muito, muito incrível. E voltando nesse assunto, eu acho super interessante. Você comunica muito com pessoas através do seu testemunho. E fala pra gente em qual momento você percebeu que o Espírito Santo queria te usar, além do que você poderia imaginar. Que quando você começou ali a se interessar pela música, você disse que você foi ali pra fora e tudo mais. Isso. Porque você é uma pessoa muito usada por Deus, a gente já vê aqui no podcast. Mas eu quero saber em qual momento você se deu conta que o Senhor tinha algo poderoso para fazer através da sua vida. Então, eu comecei a faculdade e aí, como eu falei, eu comecei a trabalhar no meio secular. E aí eu cantava numa orquestra. E eu cantava músicas... as músicas que eles queriam, eu precisava cantar, né? E eram músicas que, às vezes, não me agradavam muito o estilo daquela música, as palavras, aquilo que eu estava declarando através daquela música. Aí eu lembro que teve uma reunião nessa empresa que eu trabalhava e eles estavam com diversos planos de expansão da orquestra e um deles era
trazer um cantor famoso do meio secular para cantar junto com as cantoras ali da orquestra, e eu era uma delas. Naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração, esse não é o seu lugar, não é isso que eu tenho para você, e não é com nomes do meio secular que eu quero ver o seu nome associado. Na hora eu senti aquilo ali. E aí, a partir desse momento, eu deixei de ter paz estando ali naquele ambiente. Então, eu trabalhava dando aula de violino, em conservatórios, em projetos. Eu trabalhava cantando nessa orquestra. Eu trabalhava cantando e tocando em eventos de casamento e dando aula de violino em igrejas. Então, eu trabalhava em vários lugares. Era aquela correria. Era o dia inteiro, à noite, envolvida com alguma coisa. Não tinha tempo para nada, tinha tempo para aquilo ali. Aí, eu deixei de ter paz. E aí, eu fui. Por mais que eu não estava, assim, totalmente envolvida com as coisas da igreja, eu tinha meus tempos de oração. Aí, eu fui lá e fui orar. Cheguei em casa, fui orar, fui entender. Tá. E agora? Eu senti aquilo ali. Então, quer dizer que é para eu sair dessa empresa? O que eu faço? E fui orar, fui entender com o meu caderninho. E aí, o Espírito Santo falou assim, para você sair. Eu falei, mas como que eu vou sair? É um trabalho de carteira assinada, eu tenho benefícios, eu tenho plano de saúde, né? Tá tudo certo. Eu tô sempre precisando ir no médico, porque quando a gente tem uma vida muito corrida, não sei outras pessoas, mas eu, pelo menos, estava sempre doente. Porque você acaba não tendo muito tempo, dorme mal, estava sempre doente, então estava sempre indo no médico. Eu tenho que ir meu plano de saúde, né? Meu Deus, como que eu vou sair de algo garantido? Da onde que vai vir o dinheiro? Meu Deus. Não saí de primeira. Fui conversar com o meu pastor, ele falou, quando chegar o momento de você sair, você vai ter certeza. Porque as coisas do Senhor não geram dúvida. Aí, tá. Mas nisso, continuei ali ainda por um tempinho, e aí o Senhor foi deixando aquilo cada vez mais evidente. Quando chegou o momento, falou, não dá mais. Aí eu fui na empresa, pedi a demissão, falei que eu ia sair, pedi a demissão. Eles ainda falaram, não, mas você precisa dar pelo menos um aviso prévio, né? Não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso sair agora. Aí eu saí, pedi a demissão, saí. Já não fiz mais nem o concerto que teria naquele mês e tal, e saí. E nisso, Senhor... Daí, beleza, eu achei que... Ok, né? Saí. Ó. Pronto. Agora todas as portas do mundo vão abrir pra mim. Não, é bem assim. A gente acha que a gente vai sair e o Senhor tem obrigação de nos dar algo melhor, né? Mas o Senhor não tem obrigação de nos dar nada, né? Ele não tem obrigação de fazer nada em troca. A gente precisa obedecer. Só isso. E aí, beleza. Achei que ia acabar ali. Pois o Senhor foi pedindo um por um dos meus serviços. Eu fui deixando de sentir paz, por mais que não eram coisas lícitas, mas às vezes o Senhor nos pede aquilo que é lícito também, né? Nem sempre Ele vai nos pedir só aquilo que a gente acha que, igual, eu tinha que cantar a música que não condizia com a verdade que eu carrego, né? Que eu acredito, ou que o Senhor depositou em mim. Mas não, Ele vai pedir às vezes coisas também que são lícitas. E aí... um por um dos serviços eu fui deixando também, não foi assim, de um dia para o outro, foi ao longo de um processo, até que eu saí de todos. Quando eu saí de todos, passou... Eu já estava casada, né, quando eu saí de todos. Quando o Senhor me pediu o primeiro serviço, eu ainda não estava casada. E eu casei muito rápido também, foi questão de um ano, eu conheci meu esposo, namorei, noivei, casei. Conheci lá... dentro da base missionária que eu morava, depois que eu já tinha terminado o curso, a gente gravou um clipe lá dentro de um pastor e eu conheci ele lá. Depois eu vou até te perguntar uma coisa para nós mulheres, mas pode continuar. Tá bom. E aí, no que eu saí de todos os serviços, deixei todos, falei, tá, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E eu entendi que o Senhor queria me levar para dentro da minha casa, porque eu sempre tive essa vida... extremamente corrida, ia pra lá, ia pra cá, não tinha muito tempo pra nada. O Senhor queria me levar pra dentro da minha casa pra me ensinar mesmo a ser dona de casa, a servir a minha casa com excelência. Como que eu quero servir as pessoas de fora, servir, não sei, a gente pensa, né, as nações, se eu não estou servindo dentro da minha casa com o meu melhor, com excelência. Então, o Senhor queria me trazer ali pra dentro de casa.
para aprender mesmo a servir ali, servir o meu marido. A gente tinha recém-casado, então precisava dessa dedicação, desse tempo. Não que o Senhor vai pedir isso para todo mundo, mas para mim Ele queria isso. E que eu me dedicasse mais nas coisas da igreja mesmo, em servir a minha igreja local, em ter tempo, né, para servir a minha igreja local, ter tempo para servir o meu marido, ter tempo para oração, ter tempo para a palavra, para me dedicar ao seminário teológico que a igreja oportunizou, né, para a gente fazer, deu oportunidade para a gente fazer, e ter tempo para isso, para me dedicar às coisas dele. E passou um mês que eu tinha saído, eu tinha palavras de que eu escreveria canções, mas eu falava assim, como, né? Eu nunca escrevi, nunca me imaginei escrevendo, compondo uma canção. Um mês passou, eu estava ajudando uma amiga na canção dela, com divisão vocal e tal, que ela ia gravar, Priscila Padilha. Maravilhosa. Tava ajudando ali, tava lá em casa, ajudando, gravando ali as vozes para a canção dela. E uns dias antes eu tinha ajudado uma outra amiga também, a Mirella, no lançamento da canção dela, também ali com backing vocal, gravando as vozes e tal. Aí eu falei, Deus, tô ajudando minhas amigas aqui, né? Cadê minha canção? E assim, tipo, não, só assim, pensando assim com o Senhor. Podia vir minha canção também, né? Pensando, lembrando das palavras. Coraçãozinho já começou a queimar. Aí, passou uns minutinhos, eu mandei lá pra Priscila o áudio. Daí beleza. Passou uns minutinhos, me veio no coração. Pesquisa sobre tal coisa. Sobre a grandeza de Deus. Aí eu pesquisei e veio 1 Crônicas, se eu não me engano, 1 Crônicas 29. E aí, no que eu comecei a ler o versículo, começou a vir uma melodia na minha cabeça com aquele versículo. Aí eu, peguei o celular, comecei a gravar, cantando aquele versículo em forma de melodia. Peguei o caderno, comecei a anotar. E foi vindo um refrão. Aí comecei, seja adorado. Comecei lá a escrever o refrão. Aí, nisso, em poucos minutos ali, eu tinha escrito uma canção. Falei, não acredito. Falei, meu Deus, eu tenho... Escrevi uma música, escrevi a primeira canção. E o teclado tava lá. Eu não sou tecladista. Por mais que eu tenha feito faculdade de música, eu não entendo muito de harmonia. Porque essa parte não foi muito aprofundada, e depois a gente acaba se envolvendo em trabalhar e acaba não estudando a fundo. Então, eu não entendo muito de harmonia. Mas estava vindo, sabe, uma harmonia na minha cabeça, e eu fui procurando ali nas teclas do teclado aquilo que estava vindo ali para mim, e fui anotando. Fui anotando as notas que estavam aqui, fui anotando. E assim veio a minha primeira canção, que é Grande Deus. Que eu gravei agora em fevereiro, lancei agora no dia 2 desse mês, foi lançada essa canção. E eu mostrei ela para um tecladista, perguntei se estava certo, né? Se os acordes estavam corretos, se a harmonia estava correta. Ele, beleza, legal, diferente, né? Que estava tudo ok. E aí vinha o desafio, né? De gravar essa canção. Isso foi em outubro do ano passado. E no começo de outubro, eu fui gravar ela agora em fevereiro, porque eu ganhei a gravação do clipe dela. Meu Deus. Eu fui presenteada. E aí eu fui lá em São Paulo gravar. E o Senhor já vinha preparando tudo isso? O Senhor já vinha preparando. Eu não sabia como ia ser gravado, mas o Senhor já sabia, né? Mas você sentiu quando foi a hora certa? Você falou, Senhor, eu sei que agora... Ou você foi surpreendida por ele? Tipo, só vai, filha. Eu estava tentando fazer aqui. Eu tava tentando fazer aqui, mas não que tinha alguma coisa errada, mas sabe quando você sente, cara, eu acho que não é pra ser assim. Era algo de Deus, mas não era algo de Deus pra essa canção, sabe? Aí eu comecei um propósito. Falei, Senhor, eu vou começar um propósito pra eu entender o que o Senhor quer. Como que o Senhor quer que seja gravada, quando e onde. E aí tá. No primeiro dia do propósito, uma amiga já tinha me mandado o WhatsApp do lugar que gravou, da produtora, né? Que gravou minha canção. Mas eu tinha olhado valores, eu tinha falado, não, muito acima da minha realidade, não posso. Aí, deixei pra lá. Isso foi, acho que em dezembro. Aí, no primeiro dia do propósito, eu não tinha isso no meu coração, essa vontade de ir pra fora, de ir pra outro lugar gravar. Eu falei, não, eu posso gravar aqui mesmo, né? No primeiro dia do propósito, me lembrei dessa produtora, dessa gravadora.
E aí, anotei lá. Anotei no meu caderno. No caderninho. Anotei Pega essa no meu dica, viu, galera? Aí eu falei, Senhor, eu me lembrei disso daqui. É pra eu gravar aqui? Me ajuda a entender, me ajuda a ter esse discernimento. Aí eu senti, manda mensagem. Tá, vou mandar mensagem. Peguei, mandei mensagem. Vi os pacotes, aí falei, tá bom, você. E nisso me veio uma paz, uma certeza, que eu falei, que eu falei assim, não, vou parcelar isso aqui no cartão, não sei quantas vezes, vou ver o máximo de vezes que eles parcelam aqui, vou parcelar. E aí eles parcelavam em até 10 vezes, e eu já estava decidida a parcelar no meu cartão. Aí eu compartilhei com a minha mãe, falei, mãe, vou fechar, vou parcelar em 10 vezes, amanhã ela vai me mandar o link e eu vou fechar, vou lá em São Paulo gravar. Aí, beleza. Tá, desliguei o telefone, tá, beleza. Quando foi um pouco mais tarde, à noite, minha mãe me mandou uma mensagem. Parcela em 3 vezes, vou pagar pra você. Aí eu falei, não acredito. Falei, meu Deus, Deus preparou tudo. Então, assim, aí eu e uma amiga fomos lá, fizemos pudim, fizemos bolo de pote pra gente conseguir o valor das passagens, pra gente conseguir o valor que ela ia comigo. Pra ficar lá, pra hospedagem e tudo mais. E não precisei me preocupar com o valor da gravação em si, porque o Senhor me presenteou. Falo que é o Senhor, através, né, da vida da minha mãe, me presenteou, dos meus pais, né? Minha mãe e meu pai. Que benção! E a gente tá falando da canção aqui, inclusive, bebê, ele está disponível em todas as plataformas digitais, Sim, né? sim. Só repete o nomezinho pra gente não Grande esquecer. Deus, o nome da canção. Grande Deus, Samara Samara Polini. Polini. Gente, olha, eu fiquei impressionada, porque quando o Senhor quer fazer, não importa, né? Amém. Deus prepara. E o que o Senhor tem tocado muito no meu coração é para escrever canções que engrandecem mesmo o nome dele. Não que as outras estejam erradas, mas eu creio que cada um tem o seu propósito, né? Sim. Cada um tem o lado que você vai puxar mais. E para mim, eu sinto muito forte isso, tipo, de escrever canções de acordo com a Bíblia mesmo, com o versículo, cantar o versículo, sabe? Se você for ver o começo da música, é o versículo cantado, entendeu? Então, eu tenho sentido muito forte isso, de cantar, de engrandecer o nome do Senhor mesmo, de falar sobre quem Ele é, de falar sobre aquilo que Ele faz, de falar sobre a majestade dEle, a soberania dEle. Eu tenho isso muito, muito forte, assim, em mim. Então, aí, depois disso, vieram outras canções. Tenho outras canções escritas lá no meu caderno. No caderninho. No meu caderninho. E que todas falam sobre ele, né? Falam sobre Jesus, falam sobre o Espírito Santo, sobre o poder dele. Eu me sinto muito privilegiada, assim, porque o Senhor, ele escolhe uma improvável, né? Alguém que estava perdida lá na adolescência, se sentindo vazia, sem propósito, e você tá vendo que ele vai traçando ali um caminho, né? Vai arrancando os espinhos ali que a gente adquire no meio da trajetória, as feridas. Ele vai limpando para que a gente possa florescer, né? Para que a gente possa florescer naquilo que ele chamou a gente para ser. É isso. E eu acho muito bonito, ontem eu estava meditando em Hebreus 10, 35, 39, se eu não me engano, onde traz que as promessas de Deus, elas não falham, desde que a gente esteja dentro da vontade do Senhor. E eu vejo muito nítido como você foi fiel em obedecer. Mesmo relutando ali, mesmo não entendendo, Senhor, fala comigo aí só mais uma vez, me dá um sinalzinho, eu preciso. Mas você foi fiel em obedecer. A parte em que você trouxe sobre a aliança foi tão forte no meu coração, porque mesmo sem um sinal de Deus aparente, mesmo achando que Deus tinha te esquecido, você escolheu obedecer, sabe? Você escolheu fazer essa aliança. E isso é muito precioso, sabe? Olhar para você, uma pessoa improvável, igual eu falei para a Linda também, como o Senhor tem levantado mulheres para esse tempo. Mulheres mesmo que vão à luta, que tiveram problemas, que não são pessoas assim muito privilegiadas ou que tiveram tudo, mas pessoas que escolheram ter tudo, que no caso é a presença de Deus, sabe?
Vocês poderiam ter tantas coisas, falo vocês, porque a Linda tá aqui no cantinho. Mas vocês escolheram permanecer, sabe? Você escolheu estar no caminho. Você escolheu ouvir a voz do Senhor. Isso é muito lindo. Não tem outro lugar, Isa, não tem outro lugar. Assim, a gente experimenta as coisas do mundo e nada se compara quando você está na presença do Senhor. Não, você entende o que eu estou falando? Entendo muito. Não tem outro lugar, não tem outro lugar. A vida não faz sentido. É muito, as coisas são muito banais, são muito passageiras Muito e rasas, muito né? rasas. Não tem outro lugar. O melhor lugar, parece clichê, mas é a verdade. O melhor lugar é na presença do Senhor. E assim, eu lembro de momentos que eu estava sozinha em casa, em que eu tinha decisões para tomar. Que às vezes você recebe um convite de alguém para você sair, para você fazer algo que você fazia antes, e você tá sozinho ali. E aí você fala, cara, né, eu queria ter uma companhia agora, porque eu tive muitos momentos sozinha mesmo, de pessoas mesmo ali, né? Cara, eu queria realmente ter uma companhia agora. Mas isso aconteceu na pandemia. Eu lembro de um momento que eu estava sozinha e aí era finalzinho ali da pandemia já. Recebi um convite. Eu estava acompanhando lives do pastor André Fernandes. Inclusive, as lives dele, nossa, foram cura também para algumas áreas da minha vida. Eu lembro que eu me derramava no chão da sala ali, eu e o Senhor. E o Senhor ia trabalhando no meu coração. E teve um dia que eu recebi o convite e eu fiquei tentada a aceitar, a sair. E era algo que não ia me fazer bem. E aí, com muita dificuldade mesmo, não foi fácil, com muita dificuldade mesmo, eu falei não. Falei, não vou, não quero, vou ficar aqui mesmo. E aí, tá, eu mandei essa mensagem. Passou alguns minutinhos, eu entrei no Instagram, na live do pastor Ezenete. Eu não sei se você conhece, ela é uma mulher de oração, de intercessão e tudo mais. Porque eu tava ali tentando, sabe, Isa? Eu tava ali buscando essas fontes, sabe? Da palavra. E tudo que tava falando ali no nome do Senhor e que ia trazer cura, que ia ajudar, eu tava ali buscando. Eu queria aquilo. Para que aquilo ali me desse mais força para sustentar ou não. Sustentar ou não, exatamente. E aí, nesse momento, o Senhor me mudou ali a atmosfera ali da minha casa. E ele me deu uma convicção que aquele não virou uma chave na minha vida. Que eu escolhi estar na presença dele. Eu escolhi estar ali com ele, sabe? Usufruir daquilo que ele tinha para me oferecer e daquilo que ele tinha para preencher em mim. Menina, aquilo ali realmente virou uma chave na minha vida. O Senhor me deu uma experiência ali com ele que eu nunca tinha tido ainda ali na minha vida. Comecei a falar em línguas ali, eu e ele. Comecei sabe, me derramei. Foi algo ali renovador. E depois daquilo ali, esse tipo de tentação não teve mais efeito, né? Não foi mais dificuldade para mim na minha vida. Depois realmente virou uma chave. Uma chave. E é muito interessante isso, porque o inimigo, ele tenta a gente o tempo inteiro. E ele sempre vai naquele lugar onde a gente tem mais dificuldade. Para você, talvez tenha sido esses convites de sair ou ter alguns comportamentos antigos, mas para outras pessoas pode ser a uma pessoa que já teve na vida, ou um vício também, que às vezes já teve, hoje em dia está fora, e o inimigo ainda vem com aquilo, sabe? A distração. E é tão poderoso você ver o poder da renúncia. É realmente renunciar, sabe? Deixar para trás. Que máximo. E falando em experiência com Deus, existe uma experiência assim que foi super marcante na sua trajetória de louvor e espiritual mesmo com Deus, que marcou a sua vida e você falou, Senhor, eu quero viver isso todos os dias? Existe. Na minha casa. Aconteceu na minha casa.
nós tivemos momentos, eu e amigos. Eu, o Agner, que é marido da Linda, e a Cleisla, estávamos na minha casa, tendo um momento ali de louvor. E foi assim, a presença do Senhor ali nos envolveu de tal forma que a gente pulava, se alegrava. E foi a Cleisla, que era a nossa amiga, ela foi batizada no Espírito Santo, que ela ainda não falava em línguas. E foi um momento muito, muito marcante. Eu falo assim, a gente precisa... Aquilo que a gente às vezes vive no secreto, né? Que a gente tem que vai refletir no público, né? Então, foi esse momento. Esse momento foi um momento muito marcante, assim, que a gente começou com o louvor. A cantar, hinos de adoração. E aí o Senhor tomou o ambiente e aí foi ele que fluiu a Que partir fez dali. todo o resto. Exatamente. E você falando assim, de louvor. No altar, o Senhor já falou com você algo específico enquanto você ministrava, assim? Algo que foi uma virada de chave na sua vida? Eu nem sei porque eu tô te perguntando isso, eu nem ia perguntar. Mas isso queimou no meu coração e eu senti de te perguntar. Algo que, assim, no altar, a palavra que me vem é muito temor. Temor e zelo. Porque, falando sobre altar, eu até estava vindo conversando sobre isso com a Linda. A gente precisa ter muito cuidado com esse lugar. E é um lugar que eu busco ter muito temor. Porque não é um palco. Muitas pessoas, por mais que estejam na igreja, olham para esse lugar como um palco, como uma oportunidade de se apresentar. E eu falo isso com muito temor mesmo, sabe? Porque eu não estou julgando uma intenção do coração de ninguém. É o Senhor quem conhece. Mas, infelizmente, nós sabemos que tem. Que olha esse lugar como um lugar de autopromoção. E eu não estou falando que eu nunca olhei para esse lugar dessa forma, mas que... Não sei você, mas essa tentação, ela vem de a gente achar que a gente é alguma coisa porque a gente está ali ministrando no altar. Ou que a gente merece estar palco, ali. Exatamente. Então, é algo que eu luto no meu coração para entender. Senhor, coloca zelo, temor no meu coração para eu entender que, eu tenho que diminuir. Então, toda vez que eu estou ali, eu falo, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Porque é o Espírito que tem que aparecer, é o Espírito Santo que precisa fluir através de mim. Então, às vezes, eu faço a oração de Davi. No nome do Senhor é que eu vou contra esse gigante. Porque estar ali no altar, para mim, é estar em uma guerra mesmo. Estar ali batalhando no nome do Senhor. Você está entendendo? Porque, principalmente quando a gente está ali no contexto da igreja, chegam pessoas... de diversas formas ali naquele ambiente, né? Chegam pessoas precisando de libertação em diversas áreas. Se eu estiver ali só para me apresentar, a minha voz não vai subir no teto, não vai passar do teto, não vai gerar transformação na vida de ninguém. Mas se o Espírito Santo fluir através da minha vida, através da minha voz, isso sim vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar aquilo que precisa ser gerado naquele ambiente. Então, cada lugar que eu piso, cada lugar que eu vou, eu falo, Senhor, vá comigo. Porque se o Senhor não for comigo, eu não tenho nada em mim para oferecer para essas pessoas. É o Senhor que precisa fluir através de mim. Então, eu busco ter muito esse temor e esse zelo. Eu tenho muito medo de pisar naquele lugar sem a presença do Senhor, sabe? Sem a presença do Senhor fluir através de mim. Se não for Ele, Isa, a gente não tem nada. Não adianta a gente ter uma voz maravilhosa e não estar... E o Espírito não está fluindo através de nós, porque não vai gerar o que precisa gerar, que é para a eternidade, né? Que é para a vida eterna. Vai ser aquele momento ali e passou. Você está entendendo? Então, quando fala de altar, o que vem no meu coração é muito isso. Temor e zelo. Então, sempre que eu tô lá, Espírito, é o Senhor que deve fluir, não é eu. E agora eu acho que eu entendi o porquê o Senhor me fez fazer essa pergunta para você. Foi tão intencional e eu vejo cada vez mais o Senhor querendo trazer esse tipo de assunto à tona. Esses dias a gente estava conversando que as pessoas, elas não... No contexto geral, não respeitam mais o altar, sabe? E é igual você falou, é uma tentação constante, né? É um ego, é uma luta ali entre carne e espírito. Exatamente. Mas eu vejo que nós precisamos, como igreja, como levitas, olhar para o altar como uma guerra. É muito fácil, Isa,
você escolher canções que vão emocionar as pessoas, que vão deixar as pessoas eufóricas, sabe? Gerar aquela dopamina, sabe? Porque a música, ela gera isso. Sim. Só que isso, por si só, não faz diferença, não gera transformação. Então, a gente não precisa cantar aquilo que vai elevar o astral, elevar a emoção, deixar, talvez, a igreja... Uau, olha, aquele ministro, eu gosto quando aquela pessoa canta, porque, olha só... Não é sobre emoção. A gente tem que sair desse lugar de emoção para que o espírito realmente flua. E a gente precisa buscar esse discernimento. Quem está ali na frente, quem tá conduzindo um momento de louvor... precisa ter esse temor e esse zelo de fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer e não aquilo que as pessoas vão se agradar, não aquilo que as pessoas vão gostar. Não, vou escolher essa música aqui porque eu sei que todo mundo gosta, todo mundo vai cantar, todo mundo vai levantar as mãos. E aí? Mas e se o Espírito Santo não quiser isso? E se o Espírito Santo quiser constranger mesmo aquelas pessoas ou levar ao arrependimento? Você tá entendendo? Então, na minha cabeça é muito isso. Eu busco muito... ter esse zelo, ter esse temor. Eu falo, Senhor, eu não quero nem ir ali cantar se o Senhor não estiver comigo. Não me deixa ir. É verdade. Eu sou assim. eu converso muito sobre a minha mãe, com a minha mãe sobre isso, porque é muito real. Eu gosto de frisar também que existe uma diferença entre você chegar lá falando de Deus ou chegar lá com Deus. Sabe, existe essa diferença. E eu acho fenomenal que o Senhor trouxe esse assunto à tona para nós relembrarmos o início, sabe? Como que é o altar de adoração? Como que o altar precisa estar? Eu não estou falando sobre a gente ser santo ou não, porque a gente vai passar uma vida inteira tentando entrar nesse lugar de santidade mesmo. Porque a gente nunca vai ser, mas a gente tem que morrer tentando ser. Mas nós também precisamos ser muito, muito atentos. Em que lugar nós estamos entrando? Será que a gente está respeitando mesmo a presença de Deus naquele lugar? Será que a gente está se respeitando? Sabe, para estar lá? Eu acredito muito que a gente é já que a gente está falando de altar, a gente é no altar aquilo que a gente é no nosso privado, que eu falei um pouquinho. Se você tem vida com Deus, se a sua vida já é uma vida que reflete adoração, porque se você adora a Deus no seu trabalho, né, com a forma como você age no seu trabalho, se você adora a Deus com a forma como você trata as pessoas, se você trata as pessoas com respeito, se você ama o seu próximo, cuida do seu próximo, faz aquilo que cabe a você fazer, se você adora o Senhor, quando ninguém está te vendo ali, você está em um ambiente em que você poderia fazer alguma coisa errada, mas você sabe que o Senhor está ali. Então, se você adora e respeita a presença do Senhor no seu secreto, você vai respeitar e adorar o Senhor no altar. Então, aquilo que você é no seu secreto reflete aquilo que você é no público. Para mim é isso. Porque senão acaba sendo o quê? Hipocrisia. Você está lá com uma máscara, fingindo ali ser alguém que você não é. E aquilo ali pode até causar emoção em algumas pessoas, mas não vai causar arrependimento, não vai liberar a presença, não vai liberar o fluir, o mover do Espírito. O Senhor não pode trabalhar, né? E eu achei interessante que você tocou nesse assunto de estar dentro e fora do secreto, que é muito interessante. Porque, assim, nós estamos num mundo, nós convivemos com pessoas, com outras pessoas também, mas você saber se comportar nos lugares onde você vai, que não seja dentro de uma igreja, é muito importante, sabe? Eu achei muito fenomenal o que você pontuou de saber o que é certo, o que é errado, e não fazer o que é errado, mesmo estando perto de pessoas que às vezes estejam fazendo, mas saber quem você é, reconhecer a sua identidade, isso revela Cristo verdadeiramente. Ser luz, né? Ser luz. Isso revela Cristo verdadeiramente. E eu vejo que o Senhor tem nos chamado para esse lugar. Tem levantado pessoas como você que tem trazido Cristo para o centro justamente para levantar essa identidade construída nele, né? Eu e a minha mãe, a gente sempre fala sobre isso, que o altar reflete o secreto. Não tem como. Não tem como você fingir. E uma coisa que minha professora de canto me contou uma vez, Samara, eu nunca mais esqueci. Eu nem sei se eu já falei isso aqui, bebês, mas acho que sim. Que a voz é a manifestação do Espírito. Então, se a voz não manifestar o Espírito, pode saber que alguma coisa está errada.
Muito forte, né? Muito forte. Meu Deus. Olhar para Deus dessa forma, eu acho que a gente precisa, né? Precisa. Precisa ter temor. Precisa ter zelo, né? O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Como que a gente vai lidar com o Criador de todas as coisas de qualquer jeito? Sem estar buscando andar em santidade, sem buscar agradar o coração dele, saber do que ele gosta, saber o que ele quer, o que o Senhor quer que eu cante, Senhor. Às vezes a gente vai montar, né, nossa set list e pensa, o que as pessoas gostam, mas não. O que o Senhor quer que seja cantado nesse ambiente, o que o Senhor quer declarar sobre esse ambiente, porque nós somos instrumentos dele. Eu sou instrumento do Senhor. Eu estou aqui para cumprir o propósito dele, para cumprir a vontade dele. Não estou aqui para fazer a minha própria vontade. A Bíblia fala para que a gente morra, né? Carrega essa cruz, morra para si mesmo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade dele. Então, eu preciso perguntar para ele o que ele quer, né? Preciso perguntar para ele como ele quer conduzir cada momento, não só de louvor, mas também da minha vida, né? Você tá entendendo? E entra aquele lugar muito que eu gosto sempre de frisar, a intimidade, né? Exatamente. Quando a gente tem intimidade com Deus, ele fala. Samara, para nós mulheres que estamos assistindo, como saber que ele ou ela é a pessoa certa? Isa, eu não acredito que tenha, assim, uma pessoa certa. Assim, essa é a pessoa para você. Mas eu acredito que tenha a pessoa que vai cooperar com você. Um vai cooperar com o propósito do outro. Eu creio, assim, que quando é do Senhor, te traz leveza, te traz tranquilidade, te traz segurança, sabe? Você se sente em paz com aquela pessoa. Porque quando não é, no fundo, você sabe. Eu acho que a pessoa sabe quando não é pra ser, no fundo ela sabe e só precisa ter coragem mesmo de abrir mão daquilo ali para que o Senhor possa trazer. E o nosso programa já tá chegando ao fim. Eu tô chateada, gente, porque eu queria ouvir mais. Mas eu quero já te convidar para uma parte 2, entendeu? Pra gente conversar um pouco mais, pra gente trazer mais testemunhos. Amém. Porém, nem tudo está acabado, tá? Nós aqui no programa temos uma gincana. Eita. Não pode pensar. Eu falo, você fala. Senhor, Ok, senhorita? Amém, vamos lá. Preparada? Jesus, me ajude. Posso ir? Pode. Uma palavra, Rendição. um versículo, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. um louvor, Grande Deus, te damos graças. esse louvor tá lindo, gente. Disponível em todas as plataformas digitais, tá? Ouçam, marcam a Samara, marca a gente também, porque o que é bom a gente merece espalhar pro mundo inteiro, que é a palavra de Deus. Amém. Que é sobre o amor de Deus maravilhoso, grande Deus. Glória a Deus. Um hobby, Passear com meu marido. que chique, eu gostei. Um esporte, Não estou praticando esportes. Vôlei. Gostava muito de vôlei. eu também gosto, menina. Pensa no negócio que eu Gostava gosto. muito de vôlei. Sua família é? Base. Deus é? Tudo. 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 Samara, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Amém. Eu tô sem palavras, porque a gente compartilhou aqui hoje. Tenho certeza que foi algo realmente preparado por Deus. Ele pensou em todos os assuntos, ele pensou em todas as nossas pautas. E eu tenho certeza que ele vai impactar a vida de muitas pessoas através da sua vida e através da sua voz, do seu louvor, das suas canções. Seja feita a vontade dele. E eu quero te receber aqui novamente pra gente compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, na vida da Linda, de todos aqui. Porque aqui é um lugar onde a gente conversa sobre quem importa. Ele. Amém. Muito obrigada, Eu que Samara, agradeço. por estar com a gente aqui nesse dia tão especial. Obrigada, Isa. Eu que te agradeço. Você deixa a gente super confortável, né? Você é super leve. É porque eu gosto de fazer palhaçada, gente. É por isso aí. Obrigada. Mas eu tô muito feliz, viu? Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui na nossa casinha. Obrigada, Isa. Eu que te agradeço. Deus é bom. Demais, demais. E foi isso, beberes. Chegamos ao fim de mais um episódio. Passou tão rápido que eu nem percebi.
Pelo amor de Deus, gente. Não precisa aumentar esse tempo aí, viu? Que não tá dando tempo da gente comentar tudo que a gente precisa. Mas já quero agradecer a presença de cada um de vocês. E lembrar que estamos aqui todos os sábados, a partir das 13 horas, na TV Capital, canal 9.1, e no nosso canal do YouTube. Então, já deixa o seu like e eu espero que esse testemunho, tudo aquilo que nós falamos aqui, possa ter impactado não só a sua vida, mas a vida de cada pessoa que você vai mandar esse link, viu? Um beijo e tchau!